Olá a todos, meu nome é Glaucia dos Santos de Santana Marinheiro, sou acadêmica do curso de Bacharel em Teologia na Estácio, meu polo fica na Vila Matias, em Santos. A minha matrícula é 2021-04-4914-25, com a professora Viviane da Costa Lopes. Eu venho trazer para vocês hoje o meu PCC. Bom, nos foi feita uma proposta em observar, pesquisar e construir conhecimento com base numa charge, onde foi aplicado o trabalho com 3 blocos. E essas ilustrações vão fazer com que a gente consiga fazer essa discussão e também responder alguns questionários para concluir o meu PCC. Pois bem, no primeiro quadro diz o seguinte: a professora está em sala de aula e ela dá a seguinte informação aos alunos da sala: crianças, essa semana vamos estudar as regiões Sul e Nordeste. Vamos aprender as diferenças entre elas. E aí no segundo quadro: oxente, finalmente vou poder contar um monte de história de minha terra. Aí a menininha fala: bah, guri, e eu lá dos Pampas. No terceiro quadro, a professora diz: não temos tempo para essas bobagens. Marina e Raimundo, trate de falar o português corretamente. Bom, agora abram os livros na página 45. Sensacional essa charge, muito bacana, pois o que acontece? A primeira perspectiva foi que os dois alunos, tanto Raimundo quanto a Marina, eles se alegraram e esboçaram um enorme desejo de participar da aula, em dividir as experiências que eles têm. Ora, nós entendemos que o conhecimento prévio, elas são as informações que estão na nossa mente e nós podemos acessá-la sempre que quisermos. E adquirimos essas informações no decorrer da vida. E ela deveria, a professora deveria, levar esse fator relevante como um olhar de educador e trazer essas crianças para si, mas ela não fez isso. Ao contrário, nós vemos que na charge, no terceiro quadro, ela não só corrigiu as crianças, mas também repreendeu o vocabulário delas. Vemos que ali existe uma variação linguística. E o fato dela ter corrigido com as palavras ásperas também, não só deixaram as crianças chateadas, mas também desapontadas e envergonhadas. Bom, à luz das escrituras sagradas do livro da Bíblia, em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 16, está escrito assim: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Provérbios 13, 16. Ruim, péssimo e muito infeliz a postura da professora. Teve um resultado muito ruim para a classe e muito ruim não só para a classe, mas para as crianças em evidência, sabendo que Raimundo ele era o personagem principal para representar a região Nordeste e Marina seria uma outra integrante principal, uma personagem muito relevante para representar a região Sul. Mas ela não soube trabalhar, ela não teve a delicadeza e nem o fins para com as crianças. Bom, então a partir daí, dando seguimento ao meu trabalho, nós vamos imaginar que essa professora ela faltou na aula e eu devo assumir a turma e continuar o trabalho com que ela estava ministrando a aula com a classe, certo? Então, o que eu faria no lugar dela? Como eu daria seguimento a esse trabalho dessa professora? Eu vou entrar nessa teoria com uma frase do filósofo e matemático grego Pitágoras. Ele disse assim: educai as crianças e não será preciso punir homens. Pois é, muito rico isso, né? Então, a minha resposta é:
Eu dividiria a sala em 2 grupos. E por representantes, eu colocaria no primeiro grupo Raimundo, representando a região do Nordeste, e Marina seria o segundo grupo, que eu colocaria como representante da região do Sul. E ali eu colocaria para eles várias atividades a serem feitas. Imprimiria conteúdos, eu formaria brincadeiras, perguntas, instigaria, orientaria eles a fazerem pesquisas e durante a semana toda trabalharíamos nesse foco, né? Então, fazendo com que cada representante lidere da melhor maneira possível o seu grupo e envolvendo, porque existiu ali nessa charge 2 regiões, né? De acordo com a didática que a professora foi explorar naquele dia. Mas sabemos que ali na sala imaginamos que existiam crianças de outras regiões e ótimo seria fazer com que envolvessem eles num todo, para que eles fizessem através de brincadeiras e lessem e pesquisassem, conversassem entre si. Pois bem, essa seria a minha manobra, a minha didática para com as crianças. A princípio, eu encheria eles de informação através de brincadeiras e perguntas, de uma forma gentil e muito agradável, até acentuando essa coisa de sotaque, de costumes entre os próprios amiguinhos, para que não houvesse nenhum tipo de preconceito, rejeições, esse tipo de coisa. Pois bem, e na segunda, na pergunta B, nos vem então a seguinte pergunta: como os avaliaria? Então aí, para responder essa pergunta, eu entro com a frase muito bacana de Maria Montessori, que diz assim, abre aspas, a prova de sucesso da nossa ação educativa é a felicidade da criança. Eu achei bacana isso porque nós sabemos que quando crianças, nós estamos como uma buchinha, assimilando tudo. Então, quando nós conseguimos mostrar para a criança de uma forma alegre a educação, as informações, ela vai gravar com mais precisão e vai levar para a vida toda, né? Então, como eu responderia, como eu avaliaria essas crianças? Eu faria um jogo chamado Stop, acredito que muitos conheçam, e esse jogo de stop era um jogo que eu fazia na minha infância, com os amiguinhos da escola, com os meus irmãos, familiares, enfim. É um jogo de perguntas, na verdade é um contra o outro, e aí faríamos isso, onde eu poderia estar avaliando o nível de cada aluno, as dificuldades de cada aluno, e teria ali um resultado excelente com certeza. Então vamos também à terceira e última questão, que diz assim: como responderia as considerações realizadas pelos alunos no quadro 2 da charge? No quadro 2 da charge diz o seguinte: gente, finalmente vou poder contar um monte de história de minha terra. Foi Raimundo que falou isso. E aí Marina disse, Baguri, Iolá dos Pampas. Então, quais seriam as considerações? E como eu faria isso, né? Como eu responderia a eles? Eu responderia assim, olha, ok, será maravilhoso ouvirmos vocês dois, tanto Raimundo como Mariana. Vocês farão algo muito especial. Vocês vão dividir um pouquinho do seu saber, um pouquinho de vocês conosco. Isso será maravilhoso. Em algum momento eu li uma frase que diz assim: a mente preparada favorece a oportunidade. Sensacional, né? Então eles carregavam uma bagagem e eles queriam a todo tempo dividir essa bagagem que eles tinham
e a professora foi infeliz em não explorar isso. Mas eu faria diferente, eu exploraria, porque uma mente preparada favorece a oportunidade. Muito obrigada a todos.